Meu nome é Silvana Trindade, eu sou engenheira ambiental e sanitarista e pós-graduanda em engenharia de segurança no trabalho. Vou falar para vocês sobre os riscos ergonômicos mais detalhadamente e trazer mais informações referente à demanda de causa exigida pelo E-Social. Eu trouxe alguns exemplos de risco, da tabela 23, que aborda sobre os riscos ergonômicos, e além disso, nos eventos 1060, que fala sobre alguns tipos de riscos biomecânicos, eu trouxe algum exemplo e tipo de ferramenta que serão usadas para fazer o levantamento dos riscos exigidos. O objetivo dessas videoaulas é demonstrar um pouco do nosso curso que acontecerá presencial e também na modalidade online, pela Azevedo Educacional. Então fique atento, tem o nosso WhatsApp, tem o grupo de estudo, fiquem atentos para saber mais sobre o conteúdo programático que será abordado no curso, quais serão as ferramentas, o que será estudado. Se tiver dúvida, sugestão, fiquem à vontade para mandar perguntas sobre a ergonomia no E-Social e terá respostas de imediato. Os riscos ergonômicos para efeito da norma regulamentadora de número 17, numa análise ergonômica, devem ser abordados todos os riscos mencionados pela NR 17, que são considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalho em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia, repetitividade e imposição de rotina intensa. Então, esses são os riscos ergonômicos de acordo com a norma regulamentadora de número 17. Logo, ao elaborar uma análise ergonômica do trabalho, é preciso levantar esses riscos, verificar se eles estão existentes naquela demanda de causa, onde estará feita a análise com base na análise ergonômica do trabalho. É preciso entender o que era o esforço físico, levar em conta as situações de trabalho e ser considerada e fazer o cálculo do ciclo de trabalho a fim de verificar se é um esforço físico na atividade que está sendo executada pelo trabalhador. Eu trouxe um modelo de uma planilha de trabalho sobre, por exemplo, a organização do trabalho. Eu trouxe aqui como exemplo a função, coloquei o tipo de função, o departamento, coloquei o modo operatório, que é a importância de verificar o modo operatório, ou seja, qual é a forma que está sendo executada a tarefa, como que está sendo operada a tarefa. Isso faz parte da organização do trabalho, que a própria NR 17 exige, que é a importância de ter procedimentos corretos, analisar, verificar se o colaborador está exercendo corretamente. Quais são as exigências de tempo? É uma atividade monótona? O colaborador é impedido de ter suas pausas corretamente? Levar em conta toda essa situação e era a organização do trabalho. Então, é importante verificar o ritmo de trabalho, se tem as ferramentas corretas, se está no horário correto. É um modelo de planilha bem interessante e que será discutido com mais afinco no curso, com mais assertividade sobre os riscos como modelo e com explicação. Esse é um modelo a ser verificado. É apenas uma simples amostra de riscos ergonômicos, um modelo de planilha de como fazer o risco ergonômico do trabalho, enfim, verificar. As condições de trabalho. Nas condições de trabalho vai se verificar se é o levantamento de peso, o transporte e descarga individual do trabalho, Sempre é usado o método NIOSH para identificar riscos, os riscos do músculo esquelético, que é a partir daí onde vem as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, ou seja, lesão por esforço repetitivo, as DORT. Verifica toda essa situação. E que eu coloquei um modelo mais simples da fórmula NIOSH, mas a fórmula NIOSH ela tem 7 variáveis, ela verifica desde a pega, se tem o levantamento de peso correto, se tem a pega correta,
se faz esforço repetitivo com outro membro, se flexiona demais a coluna para verificar se faz muito esforço. E é importante lembrar também que a fórmula NIOSH só usa acima de um levantamento de um peso numa massa de 3 quilos. Com a determinação do índice de levantamento, pode-se também estimar a magnitude relativa do estresse, né, que é uma união de informação. O estresse ele é um risco ergonômico, porém, nós não somos médicos, psicólogos, né, psiquiatras para verificar o estresse. O estresse que nós observamos e que nós, de acordo com os parâmetros da norma regulamentadora de número 17, o estresse é verificado na atividade e não na questão da psique, né, do trabalhador. A gente verifica se a atividade ela é relativamente estressante, mas para isso uma observação de informação de checklist, de observação em determinado momento, ou se é num período sazonal, ou se é em todos os dias, em todo o horário de trabalho que o trabalhador executa suas atividades laborais. E o esforço físico de uma tarefa pode definir as prioridades das ações e de modificações da atividade. No manual de 12 passos da análise ergonômica, lá fala sobre a definição da prioridade das modificações. E eu falei que para modificar é preciso levar em conta se o risco é baixo, médio ou alto. E de acordo com a classificação dos riscos desse parâmetro, nessa classificação, vai ter um prazo determinado para a implantação do cronograma, se é a médio, curto ou longo prazo. Então é importante verificar. Se é uma atividade que tem um risco com muito estresse, com muito esforço repetitivo, em que já tem um afastamento ou ainda pode causar um adoecimento a curto prazo do trabalhador, é importante implementar o cronograma a curto prazo, a fim de evitar que o trabalhador fique doente. Esse é um exemplo de fluxograma de processo, ou seja, é desenhar a atividade do colaborador, descrever, analisar. Esse é um exemplo que eu trouxe para demonstrar a importância de descrever os processos para entender o que de fato o colaborador executa em suas atividades laborais. Para entender a diferença entre tarefa e entre atividade. Tarefa é o que é descrito pelo RH de acordo com o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. E a tarefa é o trabalho real, o que o trabalhador executa, é o que vai ser definido nesse processo, é o que vai ser analisado aqui nesse fluxograma de processo. Vai descrever desde a entrada dele na empresa, desde que ele marca o ponto, desde o primeiro passo, se atender o cliente, se é um levantamento de carga, se tira uma ferramenta para auxiliar nesse levantamento. Enfim, é um cronograma, um fluxograma, um modelo de fluxograma importante, como exemplo para analisar. Lembrando que essas videoaulas é apenas um exemplo, uma simples amostra do que será acontecido no nosso curso presencial, e também na modalidade online pela Azevedo Educacional. O diagnóstico ou diagnósticos, né, partindo de uma situação real, né, analisar em detalhe. E é possível formular um diagnóstico local, que permitirá o melhor conhecimento da situação do trabalho, verificar como, por exemplo, identificar se a atividade é repetitiva, deve estudar a biomecânica do corpo de acordo com a OIT, ou seja, calcular o ciclo de trabalho, fazer o cálculo do ciclo de trabalho, verificar se ela é repetitiva, se ela cabe nos parâmetros e, a partir de então, propor medidas corretivas. A validação do diagnóstico. Ao validar o diagnóstico, né, para verificar o nexo técnico-epidemiológico, conversar, entrevistar o trabalhador, a fim de obter as respostas corretas e não apenas no achismo ou simplesmente algum tipo de metodologia. É importante levar em conta o conhecimento de causa e não o que é emocional, né? Muitas pessoas, às vezes, eu vejo de muitos analista ou de alguma situação que fica receoso, mas eu não devo entrevistar o funcionário porque ele vai falar o que ele quiser. É importante ouvi-lo, selecionar, filtrar e levar em conta, né, o que é que realmente está fazendo mal ou se é emocional do trabalhador.
Esse é o grupo de estudo, é o WhatsApp da Azevedo Educacional. Fique à vontade para entrar no grupo de estudo, obter respostas e verificar e ter mais... E a fim de saber o conteúdo programático do curso presencial e também na modalidade online. Fique à vontade para tirar dúvidas, mandar perguntas e terá breve respostas.